Tatiana, seja muito bem-vinda à quarta edição do Circuito Mulher, um evento que trabalha o empoderamento feminino através de ações práticas, né? Através realmente de mulheres que fazem acontecer. Nós estamos muito, muito felizes de poder estar recebendo você neste dia. Super obrigada, Tati, por esse convite. Estou muito honrada de estar com vocês e acredito muito nisso, que as mulheres podem apoiar e se fortalecer com outras mulheres. Obrigada. Muito bom. E hoje você vai falar a respeito de quê, Lu? Se você quiser compartilhar a sua tela conosco, pode ficar à vontade, que o palco é seu. Eu vou compartilhar um pouco da minha história e ela tem muito a ver com a Rede Est, eu vou explicar para vocês. Então, até para me apresentar, né, eu falo que sempre gosto de trazer as histórias por meio da primeira pessoa. Então, quem sou eu? Eu sou a Luciana, tô aqui do lado dos meus pais, a Miyoshi Masahiko. Meu pai, para você ter uma ideia, ele veio do Japão, demorou 60 dias para chegar ao Brasil, num navio cargueiro, então aquela imigração bem, né, antiga. Eu até fui no museu e encontrei lá o certificado quando ele chegou. E minha mãe, ela é descendente de japoneses, nasceu aqui. Eu tenho um irmão, Fernando, casado com a Maria, e tenho uma sobrinha, Maria Fernanda. Estou casada com Cássio e tenho 2 filhos, a Júlia e o Vitor. O Vitor tem 8 anos e a Júlia tem 7. 6, aliás. Estou já colocando mais idade para ela. E aí, contando um pouco desse tema, meu marido, há um tempo, quando ele ficou desempregado, ele anda muito de moto, hoje, inclusive, ele está andando com os amigos, e eu fiquei bem impressionada, porque os homens, eles têm essa capacidade de se apoiar em diferentes contextos, né, alinhados por um hobby. Então, quem nunca ouviu falar que os homens, eles se apoiam jogando futebol? Então, eles jogam futebol, arrumam um negócio, arrumam um emprego, tudo por meio de um hobby. E o do meu marido é o de moto. Então, quando ele estava buscando um trabalho, os amigos dele, assim, incluíam ele nas viagens, mapeavam networking, ajudavam ele a fazer currículo, davam um apoio emocional. Eu falei, puxa, isso é muito legal. E eu me senti muito sozinha, né, porque quando eu engravidei, depois que eu engravidei, tive os meus 2 filhos, eu comecei a participar na escolinha do grupo de WhatsApp de mães, e lá eu era só mãe, né? A gente, quando sou esposa também, enfim, eu era executiva, já trabalhei em grandes empresas como Editora Abril, Natura, Leilis Bland, DHL e mais recentemente na Sodexo, e quando eu participava dos grupos de mulheres, era muito ligada à liderança, né? Então, ou era o papel de mãe, ou era o papel de crachá. E o que eu mais sentia falta era de um lugar onde eu podia ser simplesmente eu, né? Que eu não precisasse ter nenhuma credencial, ou que meu crachá não tivesse nada a ver com a minha identidade, né? Então, a identidade fosse muito mais importante. O que eu costumo dizer, realmente, a mulher, ela ganha mais espaço no mercado corporativo, mas as questões da mulher, elas continuam sem espaço. Então, a minha grande questão era como eu trago um pouco mais de espaço para as minhas questões pessoais, né? Então, essa era a minha questão, né? Porque a gente sabe que as mulheres, e aí é uma pergunta até para as pessoas que estão assistindo a gente aí, as mulheres, elas têm muitos papéis, né? Então, elas trabalham, mesmo quando estão em casa, a gente sabe que a economia do cuidar, ela é uma atividade muitas vezes não remunerada, né? Mas que se ela fosse remunerada, ela seria o setor mais rico do mundo, né? Porque realmente é um trabalho hoje que não é tão valorizado e que a gente sabe que é super importante. Acho que a pandemia que nós vivemos globalmente traz muito esse peso até, né? Mostra muito isso, escancarou isso de uma forma bem importante. Então, a minha questão era, as mulheres, elas têm uma lista de atividades. Eu falo que a gente é tarefeira. E quando a gente é tarefeira, a gente faz uma lista do que a gente tem que fazer, mas muitas vezes a gente não se vê nessa lista. Então, em várias rodas de conversa que eu conduzi também com outras mulheres, elas me falavam que elas não se viam nessa lista. E aí eu criei uma rede no Facebook que chama Rede Estia, e aí contando um pouco dessa deusa. Ela é a deusa sagrada do fogo, né? E ela é considerada essência. Ela é uma deusa que ela foi uma das primeiras deusas do panteão. Ela é filha do deus Cronos, que é o deus do tempo, e a deusa Gaia, que é da mãe terra. Ela tinha um lugar no panteão e ela cedeu o lugar dela do panteão para abrigar o deus Dionísio, que era um deus mais novo que ela. E ela perdeu o lugar no panteão, mas por outro lado ela ganhou toda
todas as casas, porque ela passou a ser representada por uma lareira redonda dentro das casas dos gregos. Para mim, essa simbologia ela é muito bacana. Por quê? Porque a lareira ela tem aquele ambiente gostoso, né, onde a gente quer estar, e ela é redonda, ou seja, as pessoas se reuniam ao redor dela para conversar, trocar experiências, se conhecerem, né, de uma forma mais profunda. Além disso, para vocês terem uma ideia, quando as mulheres elas se casavam, as mães iam pegar o fogo da Escha para levar para outra casa, né? Então levar o aconchego, levar essa essência que a gente tem em casa, e nós mulheres sabemos que a gente tem esse poder mesmo de deixar a casa num ambiente mais leve, mais gostoso. E os gregos, quando eles fundavam uma cidade, eles também passavam na Escha, pegavam esse fogo e levavam para a cidade nova. O que eu quero dizer com isso? Que tem uma simbologia de que a gente pode acender a chama de outra mulher ou de outra pessoa sem apagar a nossa própria chama, né? Então, para mim, isso é bem significativo e assim, o que eu quis realmente trazer era para que as mulheres pudessem resgatar a sua essência. Então, quando eu falo que a essência sagrada do lar, quando a gente pensa em nós mesmas, é o nosso lar, o nosso corpo, a nossa essência, depois a nossa casa, né? Então, como a gente fortalece a essência da nossa casa nas relações mais profundas, nas nossas relações mais íntimas, nas relações que a gente escolhe fazer. E aí, por fim, o nosso planeta, porque o nosso planeta também é a nossa casa. Então, como a gente cuida dele de um jeito equilibrado, que seja muito gostoso de estar e que a gente possa se olhar como seres iguais, né? E aí aqui é um pouco da rede, então nós temos feito bastante conteúdo também, eu sempre acho que todas as mulheres elas podem se unir em temas que a gente realmente quer trazer como questão, né? Então, eu convido vocês, e eu fico super feliz da Tati abrir esse espaço também, porque eu acho que as mulheres, empoderando outras mulheres, a gente tem um universo enorme para acontecer aqui. Aqui tem um pouco das minhas redes sociais também, e aí eu até gostaria de trocar um pouco mais com vocês, te ouvir também, Tati, porque às vezes a gente se apresentando sozinha, né? Eu sempre funciono muito pela troca, então também quero te ouvir aí para a gente poder até, enfim, tecer mais, né? Porque para mim, o que é bacana, essa questão eu acredito muito na questão do campo mórfico, né? Porque cada vez que a gente põe uma gotinha, ela vai reverberando, sabe? E a gente fala que a grande questão hoje é que muitas vezes o nosso aspecto feminino ele foi esquecido, então como a gente pode fortalecer e reverberar para que juntas, todas nós, consigamos nos fortalecer e mudar um pouco esse modo de pensar atual, né? Que legal. Ouvindo você falar, olha, tô arrepiada no sentido de sentir o seu campo energético aqui do outro lado, e olha que a gente está bem longe, né, Lu? Pois é. Mas essa questão da rede de apoio, como você trouxe, eu acho que hoje essa deveria ser uma das principais discussões no ambiente feminino. Eu sei que a gente luta por muita coisa, a gente luta por espaço, a gente luta por posicionamento, por voz, a gente luta por respeito, a gente luta por muita coisa, mas às vezes a gente não luta por estarmos juntas. E eu sinto que essa fortaleza do universo feminino, e aí eu compartilho de uma história muito parecida com a sua, porque o meu marido também gosta de moto. Tô arrepiada agora, eu que tô. Meu marido também gosta de moto e a moto dele quebrou a semana passada e ele saiu de casa agorinha para poder buscar a moto dele, estava todo feliz. E aí quem foi levar ele para buscar uma moto dele foi um amigo que anda de moto. Então, eu percebo que independente, né, eles têm os grupos deles e nos grupos eles falam sobre N coisas, mas geralmente eles estão muito conectados, né, quanto pessoas. Então, assim, quando um colega, eu vejo mesmo desse clã dos motoqueiros aí, né, existe toda uma simbologia de você fazer parte de um bottom, de um colete, aquela coisa toda. Recentemente eu ganhei um colete de esposa também, e assim, quando a gente vai nesses encontros, a felicidade que eles sentem de estar juntos pra nada, né? Porque eu falo assim, cara, que dia mais inútil assim, cara, não aconteceu nada, a gente não conversou de nada, né, que geralmente a gente fala que importa, e meu marido sai super feliz, porque eles sentem felicidade em estar juntos.
E fala coisa que não Uma tem. coisa que nutre eles, né? Exatamente. E assim, é muito bacana. E aí a gente tem as esposas que também vão. E na roda das esposas, a conexão não é igual. Por mais que a gente se esforce, não é a mesma conexão. Parece que lá não é um grupo que todos fazem parte. Cada uma é um pequeno grupo. Tem a sua família, os seus filhos e tal, né? Tá preocupada com outras coisas. E essa história da Hestia, né, da deusa Hestia, eu não conhecia, mas eu acho que se eu tiver uma filha ainda, ela vai chamar Hestia. Olha que lindo! Ela vai chamar Hestia, com certeza. O nome da minha filha sempre foi Ana Júlia. E eu tentei poucas vezes. A minha Júlia. A tua é Júlia? A minha sempre foi para ser Ana Júlia, Lu. E eu tentei assim poucas vezes, né? Eu só tenho 4 meninos. Só nasce homem aqui, minha filha, não nasce mulher, não sei o que acontece. Mas agora eu troco o nome da minha Ana Júlia por Hestia, com certeza. E eu acredito que essa discussão, essa reflexão que você trouxe, apresentando a sua história, pode ser algo que possa reverberar no circuito mulher como um todo. A intenção de ter um lugar onde a gente tenha fala é justamente por isso. Quando eu pensei no circuito mulher, Lu, eu pensei nele principalmente nesse aspecto de empoderar e de ter essa ajuda. Então, de ser um evento de conectar, não de ser um movimento próprio, né? Então, eu falo assim, o circuito mulher, ele não tem vida nenhuma sem as conexões. Então, a gente hoje fala assim, a gente precisa conectar pessoas, projetos e ideias. Às vezes, tem uma pessoa maravilhosa, que tem uma história de vida maravilhosa, e ela nunca contou essa história de vida para ninguém. E aí acontece que, quando ela guarda isso para ela não reverbera isso para outras mulheres poderem também ter coragem de viver aquelas histórias ou de contar a sua própria. Às vezes, existem pessoas maravilhosas que gostariam de apoiar projetos, mas não conhecem um projeto maravilhoso. Então, a gente precisa unir esses projetos a essas pessoas. E às vezes tem gente que tem ideias maravilhosas. Não tem ainda o projeto, não tem ainda a rede, mas tem uma ideia lá, você fala assim, nossa, se essa ideia fosse colocada em prática, ela poderia mudar o mundo. Então hoje, né, esse é o movimento que eu venho dedicado algum tempo. Eu não consigo ainda ter um tempo exclusivo para isso, porque eu tenho os meus negócios, a empresa. O Circuito Mulher, ele nasceu para ser parte do meu negócio, mas ele ficou tão transcendental que eu não consigo mais chamar ele de negócio. Então ele acaba sendo uma causa, e aí eu separo um tempo, né, de todo o meu tempo útil profissional para eu poder trabalhar essa causa. E quando ele se tornou a causa, e aí aquele slide seu foi muito importante para mim, quando ele se tornou causa, é que ele começou verdadeiramente a crescer e reverberar. Quando ele era um projeto de uma empresa que ia trabalhar exatamente nesse mesmo conceito das conexões, mas ele era um projeto privado, né? Tinha um dono. Quando ele tinha um dono, ele chegou numa proporção que eu entendo pequena, né? Pela parte idealística da Tati aqui. Mas agora que ele não tem dono, na verdade, todos são donos, né? A ideia é a gente poder dar voz para muitas mulheres, e principalmente para aquelas que nunca contaram a sua história. Então, no Circuito Mulher, a gente tem, né, recebido histórias de pessoas falando assim, ai, Tati, é a primeira vez que eu tô falando isso. Será que elas vão gostar? Será que assim, é a sua história, né? Não precisa de... Bacana, Tati. Né? Precisa de você poder falar, e a gente vive muitas coisas. Então... Sabe que eu até queria te contar que eu também gosto muito dessa questão, né, que você fala, e que eu acho que é muito importante que a gente crie espaços para que as mulheres elas possam dar a sua voz. Na verdade, todas elas têm, a gente cria esse espaço só, né? E aí algumas mulheres fizeram a primeira palestra também na rede, né? Porque geralmente elas estavam lá
estruturando algumas coisas, como você falou, tendo ideias, e nem sempre elas estavam mostrando o seu trabalho, né? A gente acha que também tem uma questão da educação, de que muitas vezes a gente sempre quer que seja tudo perfeito para depois fazer, e a gente sabe que a gente vive num mundo muito mais always beta, né? Que na verdade é lança rápido, erra rápido, aprende rápido, né? E aí até eu queria convidar também você e todas as mulheres, se eu puder só colocar aqui um link, Tati, de histórias inspiradoras de mulheres reais, porque são mulheres como eu, como você, e que cada uma conta a sua história, né? Então algumas mulheres contam a história de que elas escolheram, por exemplo, ser tempo integral mãe. Agora, essa é a verdade daquela mulher. Tem algumas que são super executivas e escolheram ser executivas. Tem aquelas mulheres que resolveram ser empreendedoras, aquelas que contam os obstáculos que elas tiveram. Então, só vou colocar aqui rapidinho, tá, Tati? Claro. E aí eu também coloquei, Tati, que tem homens também. Então, aqui só para vocês verem o link, tá, do e-book, porque ele é um e-book gratuito, a gente chegou a imprimir algumas cópias, mas é só para dizer que eu acredito muito no poder de inspiração que nós, pessoas comuns, entre aspas, temos, né? Porque são sempre as nossas histórias de vida, tá? Só essa última coisinha aqui, mas porque eu acho que é tão lindo que nem como você está fazendo, sabe? Trazer toda essa diversidade, esse mosaico de mulheres. Porque cada uma tem a sua história. Eu nunca vou ser a Tati nunca vai ser a Luciana, mas o que eu posso aprender com a Tati? Tem horas que tem algumas características da Tati que eu posso aprender para me fortalecer, para eu ser mais, né? Enfim, trazer mais essa energia, sabe? Então, como que a gente pode aprender muitas com as outras? Obrigada por isso, muito, muito linda a história. Imagina, Lu, quero super agradecer a sua disponibilidade de estar aqui contando a sua história, apresentando a sua rede. Eu espero que ela cresça muito, muito, muito mais, que você possa abrir esses espaços para que muitas outras mulheres tenham a mesma coragem, né, que você teve de iniciar um projeto novo sem nenhuma, né, sem nenhuma garantia de dar certo, mas que o que importa, exato, e o que importa é a gente poder se divertir. O que importa é a gente poder realmente se sentir parte. Eu acho que nós precisamos realmente criar esses ambientes e empoderar as mulheres nessa causa. Muito obrigada. Obrigada, viu, Tati? A última coisa só para dizer é que, assim, às vezes as pessoas falam, putz, mas você tem uma rede, a Tati tem uma rede, vocês não são concorrentes. Para mim não existe concorrência. Porque, assim, o que a gente tem como mulher é tão pouco perto do tanto que existe no mundo, sabe? Então, eu sempre acredito que tem espaço para todo mundo. Porque a gente está muito no pequenininho, a gente está assim, é a migalha, sabe, ainda. Então a gente tem um potencial enorme, e quando eu estou com você, a gente é mais potente. E quando a gente está com outras mulheres e outras redes, a gente fica ainda mais potente. Então, de novo, obrigada por essa oportunidade de abrir espaço para mim também. Bom, vocês que estão acompanhando, tem muita história massa pra caramba, como essa da Lu. Acompanhem o nosso evento todinho. E eu espero que realmente algumas dessas histórias seja inspiradora ao tal ponto de realmente fazer você mudar ou você tomar a decisão que tanto você estava esperando, algum motivo maior para poder fazer isso. Então, nos vemos aí nas próximas histórias. Tchau, tchau.